Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao Café com Execução, o local onde que você fica treinado, afiado para executar. Você é uma pessoa rara que executa, que faz as coisas, que faz acontecer. Você é empresário, você é vendedor, que quer, bater meta, ir para cima, ter resultados. Vem com a gente, você está no caminho certo. Aqui, execução vence talento. Muita gente talentosa não ganha porque não executa. E você está aqui executando comigo. Aqui, hoje, a gente, na série A Ciência das Vendas, hoje é o último episódio, episódio 26. A gente vai falar sobre o cliente não compra quando você quer. Ele compra quando ele percebe valor. E aí eu vou explicar isso no detalhe aqui com você. Então, você já sabe, café é necessário, tá bom? Papel e caneta, eu sou do bom e velho papel de caneta. A gente tem feito bastante Decige, então tem até a nossa personalizada aqui do Decige, né? Quando a gente faz o Decige com os clientes aqui. Mas hoje, agora, a gente vai falar sobre o cliente não compra quando você quer. Por que que isso acontece? Acontece muito do vendedor ser aquele cara que empurrava as vendas, né? Ah, empurrava, vende gelo para esquimó, vende areia no deserto. Bom, isso não existe mais. Isso não existe. Ou se existir, ele vende só uma vez, né? Aqui com a nossa associação comercial, né, que a gente teve um encontro essa semana, então a gente estava falando sobre isso. Vender uma vez só é a pior coisa possível. O custo de aquisição de cliente está cada vez mais caro. E a função do empresário é reduzir custo e aumentar a despesa. Então, se você vende uma vez só para o seu cliente, é muito complicado. Você tem que vender mais vezes para o mesmo cliente. E aí, como que você vende mais vezes o cliente? Fazendo uma boa venda. E o que é uma boa venda? Não empurrar a venda para o cliente, não vender para ele algo que ele não precisa. Vê se já aconteceu com você. Ó, isso aqui é muito comum aqui no centro comercial de Carapicuíba, no shopping, em todas as lojas que a gente vai aqui. E também quando a gente faz aqui, por exemplo, cotação de dedetização, pintura. É muito comum. O vendedor apresenta o produto, fala, mostra as vantagens, benefícios, né? Características, benefícios e vantagens, CBV, lá do Botini, lá que usa muito isso. Aí ele fala o preço, e aí, na hora que ele fala o preço, tem uma técnica. Você fala o preço em silêncio. Mas só que a maioria dos vendedores fala o preço e já entra em desespero. Aí ele já oferece desconto para poder fechar a venda, eh, já quer chamar o gerente para dar um desconto maior, sem o cliente nem ter pedido ainda. E o cliente responde: vou pensar, vou pensar. Então, o vendedor, ele atropelou o processo comercial. Quando o vendedor atropela o processo comercial, ele começa a empurrar a venda para o cliente. O cliente, percebendo o desespero do vendedor, usa o desespero do vendedor contra ele. É uma arma que ele usa contra você. Então, não seja desesperado. Tem um momento certo de você pedir a venda. A venda tem que ser conquistada, não empurrada, né? A maioria acredita que perdeu a venda porque faltou uma técnica de fechamento. Na verdade, não é uma técnica de fechamento que ajuda, que vai fazer você fechar a venda. Ela ajuda, mas ela não vai fazer você fechar a venda se você não gerou o valor percebido para o cliente. O que é valor percebido? Esse é um negócio que é bem complicado de você entender. Valor percebido é que eu vou pegar até aqui um material, mas pensa assim: o cliente tem na cabeça dele uma quantidade de dinheiro que ele acha que vale aquele produto, tá bom? Então, ele tem essa quantidade de dinheiro. E tem uma outra quantidade de dinheiro que é cobrado dele. Então, quando ele acha que vale, né? Deixa eu colocar mais um cifrão aqui. Isso aqui. Quando ele acha que vale 2 e estão cobrando dele 4, ele acha que está caro, porque ele está comparando preço. E essa é a única ferramenta que o cliente tem. Ele compara preço. Agora, quando ele percebe que vale 4, mas ele está comprando por 2,
ele vê uma oportunidade e a gente age por oportunidade, por ganância, por ambição ou por medo de perder uma grande chance. Então, essas são as duas coisas que mais ajudam a vender. E como que você faz algo que vale, que tem o valor percebido de 2, chegar a valer 4? Vou te dar alguns caminhos aqui durante esse episódio aqui com você. Mas quero que você fique claro que existe diferença muito grande entre convencer alguém a comprar de você ou guiar a pessoa a perceber que ela precisa da compra. A gente guia a pessoa como se fosse uma dança. A gente leva a pessoa à compra. A gente não empurra a pessoa, porque a gente não convence ninguém. Se você convencesse alguém, se eu convencesse todo mundo, eu seria um gênio, né? Cristo não convenceu com todo mundo, né? Tinham pessoas que não foram convencidas por ele. Então, você não convence, não tem essa de convencer. Você tem que mostrar que aquele caminho é melhor para ele. E como que você mostra ele? Você mostra através de características, benefícios, vantagens, mas lá na frente. Antes disso, você não pode, coisas que você não pode, falar demais, não ter um script, não ter roteiro, né? Ter um diagnóstico que não faz perguntas, ter um diagnóstico que só é uma conversa. Apresentar sua solução antes de validar o problema com o cliente. O cliente assumir que realmente tem um problema, porque muitas vezes o cliente não percebeu que ele tem um problema ainda, né? Quando o cliente percebe que você compreendeu que ele tem um problema, que ele tem um desafio e você pode ajudar, o preço começa a deixar de ser o centro da conversa e a gente está discutindo a solução. Foi quando eu falei no episódio anterior sobre proposta. Dá uma olhada nessa semana que eu falei sobre enviar a proposta e apresentar a proposta. Então, quando você envia a proposta, você está discutindo a solução, né? A gente não está falando de preço. E é ali que eu elevo o valor percebido. E aí o cliente vê que ele está comprando uma solução para um problema que custa dinheiro, custa tempo e custa uma oportunidade se ele deixa para depois. É por isso que os grandes vendedores, eles fazem menos apresentações e eles perguntam muito mais. Porque eles não pressionam o cliente à compra. Não é uma venda de pressão, é uma venda de condução. Eles não empurram, eles ajudam o cliente a decidir, a tomar a decisão que é melhor para os dois, tá? É bom para o cliente e é bom para o vendedor. Qual que é um erro muito comum que os empresários cometem? Muitas empresas, muitos empresários treinam a equipe para apresentar cada vez melhor o produto. E não é apresentar o produto melhor que vai fazer vender. Eles esquecem que tem que ensinar a diagnosticar, a qualificar o cliente melhor. Então, quando você incentiva o cliente só a apresentar, falar sobre o produto, os vendedores vão falar sobre o produto e os clientes continuam enxergando o preço. Né? Ele está falando da caneca, da caneca, da caneca, da caneca, da caneca, da caneca. Ó, cabe 200 ml, ela é de tal material, ela é resistente, ela é isso. Isso são características. Né? Não é isso que vai gerar valor para o cliente. E aí, quando o cliente não percebe valor, ele vai cair levar você para a briga de preço, levar você para a armadilha do desconto, levar você para a armadilha de pagar em várias vezes e porque ainda não ficou claro o valor do que ele está comprando, do que ele está levando para você. Então, vou te dar uma dica prática agora para sua próxima reunião de vendas. A próxima reunião de vendas, você vai perguntar mais e vai falar menos. Você vai ouvir mais e falar menos. Você vai perguntas assertivas, perguntas que fazem o seu cliente pensar. E aí você precisa pensar nessas perguntas de acordo com o seu produto. Por exemplo, se eu estivesse vendendo essa caneca, aqui, ó, por exemplo, essa caneca. Eu vou falar, olha, para que você vai usar a caneca? Imagina que ela seja só uma caneca preta, tá? Uma caneca preta sem o logo.
Ah, para que você vai usar essa caneca aqui? Ah, eu apresento um programa todo dia, de segunda a sexta-feira, às 7h47 da manhã, que é café com execução, e eu vou tomar café nessa caneca, então é para tomar café e apresentar. E, nossa, legal, bacana. E se essa caneca, que hoje é preta, fosse personalizada com o nome do seu programa? Ficaria melhor para você? E eu, lógico, eu uso ela que vocês sabem, ela é o logo do programa, ficaria melhor para mim. Então, beleza, ele está resolvendo o problema. Ele vai falar, olha, e as pessoas vão lembrar, elas vão desejar ter essa caneca, uma caneca parecida com a sua. Você vai despertar desejo e vai despertar lembrança nas pessoas. E é o que você quer com o seu programa. Então, a caneca deixou de ser uma caneca. Ela agora é um objeto de desejo para os clientes, para os meus potenciais clientes e de lembrança para quem está aqui assistindo o vídeo comigo. Olha como mudou a percepção de valor. Ela era uma caneca que valia 2 e agora ela é um objeto de desejo dos meus clientes. Ela vale 4, mas eu vou pagar 2 por ela. Então eu paguei barato na minha percepção de valor, na minha percepção. Então, o livro, por exemplo, o livro físico, tá? O livro tem na Amazon também, mas o livro físico, autografado, um livro físico, autografado, específico para você, ele custa R$ 97. Se você comprar na Amazon, você vai levar o livro lá, o livro digital, acho que é em torno de R$ 20, né? Mas por quê? O livro autografado, capa dura, assinado por mim, ele tem muito mais valor do que um livro no Kindle lá que você vai abrir e vai ler. Não consegue fazer anotação, por exemplo. Por exemplo, aqui tem o espaço para anotações. Vou pegar o livro aqui para vocês. Porque tudo que a gente leva para execução. Então tem perguntas aqui, você tem que responder. Então, no Kindle não dá para você fazer da mesma forma. Quando você escreve, cognitivamente é diferente. A experiência é outra. Então, isso gera mais valor. Então, na sua próxima reunião comercial, você vai falar menos, vai perguntar mais e você vai perguntar o seguinte, você vai perguntar com intenção. Você vai descobrir qual que é o maior problema do seu cliente em relação ao que ele está querendo comprar. Se ele já tentou resolver esse problema alguma vez. Se ele não resolver esse problema, o que acontece? E a última é, se você tiver uma solução que resolva esse problema e caiba dentro do orçamento dele, se ele fecha com você hoje. Essas são as 4. Volta, anota e decora essas perguntas. Essas perguntas são fundamentais para você qualificar um bom cliente. Quanto melhor você faz o diagnóstico, mais simples, mais natural é a decisão de compra, mais fácil fica de vender. E agora vamos lá ao nosso desafio do executor. Você vai pegar papel e caneta. Eu já tenho meu papel e caneta aqui. Você sabe que precisa do café, papel e caneta para participar aqui ativamente. Você não é um observador, você não é um estudador, você é um executor. E quando você executar, você volta aqui, põe o emoji do sininho e diz que executou. Então você vai analisar a sua última reunião de vendas. Você fez mais perguntas ou você fez mais apresentação? Você falou mais do problema e como resolver o problema do cliente? Ou você falou sobre a sua empresa, quantos anos ela tem, como ela é boa, quais certificações ela tem? Quem domina a conversa sempre domina a venda. E quem entende o cliente quase sempre domina a decisão desse cliente. Então, é importante você entender que não é uma briga de egos, é uma condução. Entenda como uma dança, você está conduzindo a pessoa a tomar uma melhor decisão. Quem tenta convencer até vende uma vez, mas quem faz o diagnóstico bonito, bem feito, gera valor, vende continuamente, gera e se torna referência. É uma pessoa rara, respeitada, porque ela não fica implorando a venda.
E uma técnica de fechamento que a gente usa aqui é a do próximo passo. Então, eu faço perguntas que, olha, você gostou? Gostei. Atende, atende. Com isso, você consegue chegar no resultado que você quer? Consigo. Se eu te apresentar o valor aqui, e couber no seu orçamento, você fecha hoje? Sim, eu fecho. Olha, o valor é tanto, você tem essas duas condições, à vista, nessa condição, a prazo, nessas duas condições. Aí a partir dali eu fico quieto, a pessoa escolhe qual das condições que ela quer, na cabeça dela, ela tomou a decisão de escolher qual é a melhor condição, e aí eu falo, o próximo passo é o pagamento, e aí eu mando o link de pagamento para ela. É assim que funciona, tá bom? Aqui nós encerramos a série A Ciência das Vendas. Eu espero que você tenha degustado, aprendido bastante. Eu recebi muitos comentários lá no meu direct, lá no Instagram, gente que aplicou técnicas aí que a gente falou durante essa semana, teve resultado, melhorou as vendas, fez follow-up. Então a gente foi uma semana intensa sobre vendas. Semana que vem a gente vai falar sobre o Decide, né? Passamos de 37 Decides, né? E a gente vai falar sobre o Decide, sobre esse diagnóstico, o que ele traz, o que é, como que ele funciona. Então você vai entender a profundidade do Decide na semana que vem, ok? Então a semana que vem a gente vai falar sobre o Decide. Se prepara que vai ser incrível, vai ser assim muita informação e você precisa delas porque os empresários estão cegos. Se você já quer fazer o Decide Express, aqui embaixo tem um link e você pode fazer o Decide Express gratuito. Vanderlei, não, eu quero fazer o Decide com você, né? A reunião online, 40 minutos, onde a gente passa pelo compromisso, por metas, por indicadores, por processo, execução, análise. Você vai sair com material, a gente manda para você um material em PDF para você, um plano para você seguir para resolver esse problema. O problema mais grave que a gente entender que é da sua empresa, você fica com esse material para você, e aí você também pode fazer o agendamento clicando aqui embaixo. Se você já sabe de algum outro empresário que precisa ver esse vídeo, compartilhe esse vídeo agora, mande esse vídeo. E a gente começa semana que vem uma nova jornada com vocês aqui, uma nova série de segunda a sexta-feira. A gente está aqui às 7h47 para levar material para você executar. Tudo nasce na execução, porque sem execução nada acontece. Beleza? A gente vê semana que vem. Bom final de semana e até segunda-feira.